Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Tá começando mais um Janelas Podcast. Estou aqui com uma mulher incrível. Hoje a gente vai falar de um assunto que não é leve, mas, como diz Débora Simões, a gente precisa falar dos assuntos difíceis para quando os problemas baterem na nossa porta, a gente saber como agir, né? Se a gente não sabe, aí o mundo cai, o nosso mundo desaba. Então, a gente vai falar de um assunto um pouco difícil hoje, muito difícil, aliás, mas que precisa ser dito, precisa ser falado, as pessoas precisam ouvir sobre ele. Já curte esse vídeo aqui, já encaminha para todo mundo que vocês conhecem, chama para assistir esse vídeo, que é muito importante, de extrema importância. E se inscreva no canal, quem não é inscrito, quem já é inscrito, muito, muito obrigada. Eu vou falar com Lu, ela é esteticista, estética humanizada, e ela trabalha muito com pacientes em tratamento paliativo. Vamos embora conversar com Lu? Bem-vinda ao Janelas, Lu. Muito obrigada. Só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão necessário e que ainda tem muitos preconceitos. Ô, Lu, todo mundo te chama de Lu. Eu tô te chamando de Lu. O seu Instagram tá lá, Lu. Qual que é o seu nome, Lu? Meu nome é Ediluciene. O apelido Lu pelo nome ser grande, né? E algumas pessoas também me chamam de Sheila, mas a grande maioria me chamam de Lu. Lu. Maravilhosa. Sim. Ô, Lu, você é esteticista desde quando? Assim, tem muito tempo? Sim. De formação acadêmica, tem 4 anos, não lembro exatamente, mas eu trabalho com estética já há 28 anos. 28 anos? 28 anos. Essa semana eu fiz 57 anos. Muito nova. Muito feliz por isso, por esse momento. Cuidar do outro sempre teve muito na minha vida. Talvez por eu ser a caçula, por ter participado de ver os meus sobrinhos crescendo. Então, isso faz parte. Eu amo, eu realmente fico muito feliz de proporcionar cuidados. Ô, Lu, e a estética humanizada, ela veio quando? Desde o início, você já era uma estética humanizada? E qual a diferença da estética que é humanizada e da comum? Então, a estética ela deve ser humanizada sempre, né? Não importa se sejam cuidados para a beleza ou não, mas tem que olhar o paciente como um todo. Sim. Então, você começou trabalhando com beleza? Massagem? Sim, massagem redutora, terapêutica, limpeza de pele. Ainda faço algum desses procedimentos, mas hoje eu estou como estética paliativista, como esteticista paliativista. Sim. E o que é o tratamento paliativo? Então, os cuidados paliativos é uma abordagem que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, mas, infelizmente, ainda tem pouco acesso no Brasil. Se nós pensarmos em 9 a cada 10 pessoas, elas irão adoecer, irão passar por um processo da dor, da doença, e precisam ser cuidadas. E eu queria pedir a liberdade, eu queria fazer um pedido para quem está ouvindo esse podcast, para se desarmar. Abra mão do preconceito, abra o seu coração, abra os seus ouvidos, porque tudo que nós vamos conversar aqui hoje. E, como a Nayane falou, mande esse podcast para pessoas que você conhece que estão doentes ou estão cuidando de algum parente que está doente, porque é de suma importância entender melhor sobre o que é o cuidados paliativos. Ô, Lu, cuidados paliativos é só em tratamentos de pacientes com câncer? Não. Cuidados paliativos ele deve acontecer quando o paciente recebe o diagnóstico de uma doença que está ameaçando a sua vida. Então, por exemplo, recebe diagnóstico de uma doença como câncer, Alzheimer, Parkinson, doença renal crônica ou doenças raras. E os cuidados paliativos eles devem ser iniciados logo após o diagnóstico. Então, cuidados paliativos não é a má notícia. Cuidados paliativos é a boa notícia. Recebeu o diagnóstico, a boa notícia é tem alguém que vai cuidar bem de você. Vai ter o médico da medicina tradicional que vai cuidar da doença e o médico paliativista que vai cuidar do paciente como um todo. Por exemplo, vamos fazer uma ilustração. Você fez um planejamento de uma viagem. Você olhou todos os valores, o lugar para onde você quer ir, como você quer curtir esse espaço, essa cidade, esse local,
quanto tempo você pretende ficar lá. Tudo certo, tudo pago, você vai fazer o seu embarque. E, no momento ali que você vai fazer o seu embarque, já com o check-in pronto, a moça te diz, olha, eu tenho uma novidade para você. Essa viagem que você planejou não vai ser como você planejou, como você tanto sonhou. Mas você não tem como desistir. Você vai ter que entrar no avião, você vai ter que fazer essa viagem. E tem algumas coisas que eu preciso falar para você. Essa viagem ela vai ser longa e ela vai ter algumas turbulências. Mas você não pode desistir, você vai ter que viajar. Mas tem outras coisas muito importantes que eu preciso falar para você. Eu tenho algumas vagas de primeira classe e tem a classe econômica para você embarcar. Então, você vai me dizer se, nessa longa viagem, já estou te falando que vai ser uma viagem longa, difícil, com turbulências, eu não sei se vai ter chuva, se vai fazer sol, mas eu estou te dando essa opção. Quer ir de primeira classe ou quer ir de classe econômica? Qual opção você que está nos ouvindo escolheria? E você, Nayane? Primeira classe. Primeira classe. Se pudéssemos, a gente diria, né? Eu não quero fazer essa viagem. Já que eu sou obrigada. Mas já que não tem jeito, né? Não tem outra opção? Não tem outra opção, sim. Eu iria de primeira classe. Cuidados paliativos seria primeira classe. Seria passar por toda essa turbulência, porque tratar de uma doença é sofrido, é dolorido, tem muitas perdas, né? Mas fazer o tratamento sendo cuidado por uma equipe multidisciplinar que vai te olhar como um todo, não vai só olhar, um exemplo, o câncer no fígado, não vai só tratar do fígado, não vai ser somente a quimioterapia. Então, viajar de primeira classe será ter uma equipe, né, no caso, as pessoas que trabalham no avião, ali, toda aquela comissão de bordo, cuidando de você nos detalhes. E o mais importante, Nayane, todos os pacientes que estarão ali, eles vão receber cuidados personalizados. Ninguém vai receber o cuidado igual, porque ninguém é igual. Nós somos únicos, logo precisamos ter esse respeito. Então, para mim, cuidados paliativos é direito humano. É um direito que deve chegar a todos. E nós precisamos lutar para que esse direito chegue a todos os pacientes e todos os familiares. E os cuidados paliativos não é somente para o paciente, é para o paciente e para os familiares e para os cuidadores. Porque, quando um paciente recebe o diagnóstico de uma doença, a família adoece junto. Alguns familiares, inclusive, eles param de trabalhar para cuidar daquele ente. Então, tem todo o contexto das dores que vão aparecendo, né? Tem a dor social, a financeira, tem muitas perguntas, muitos medos. Então, quando a OMS diz que cuidados paliativos é uma abordagem que deve ser oferecida por uma equipe multidisciplinar para cuidar da família e do paciente, quando fala multidisciplinar, essa equipe ela vai cuidar do paciente e da família como um todo. Ô, Lu, e existe essa equipe multidisciplinar? Sim, existe. Como eu disse antes, no Brasil são poucas ainda formadas. Na região Sudeste é a região que mais tem equipes multidisciplinares. Aqui em Salinas, infelizmente, ainda não tem nenhuma. Não tem, infelizmente. Se tem alguém em formação, eu gostaria, inclusive, de conhecer e trocar, né, experiências, mas ainda eu sou a única esteticista que faço cuidados paliativos, mas eu ainda não conheço nenhum médico, já mandei mensagem para algumas psicólogas, ainda não tem. E é interessante falar, Nayane, que algumas pessoas confundem o que é, de fato, cuidados paliativos, e acham que cuidados paliativos é ser educado, é ser bonzinho, é ser generoso, colocar o paciente no soro e colocar morfina. Isso não é cuidados paliativos. Cuidados paliativos é muito além, é muito mais abrangente. É tratar a dor como um todo, tratar o ser humano como um todo, todas as suas dores, inclusive dos seus familiares. Ô, Lu, eu já estive presente em uma discussão sobre cuidados paliativos e parecia que cuidado paliativo era quando você desiste do tratamento do paciente
e vai assim, deixa eu ficar cuidando dele aqui só até o fim, sabe? Parece que é só com o paciente em estado terminal, parece que deu a entender que é isso e não é. Não é. Exatamente por isso que eu te agradeci pela oportunidade, porque foi dito por muito tempo, inclusive pacientes meus já falaram assim, nossa, que arrependimento. Quando me falaram sobre os cuidados paliativos no hospital, me falaram que era desistir do tratamento. É desistir do paciente. E cuidados paliativos é exatamente o oposto. É dar uma condição de vida tão maravilhosa que ele vai passar por toda essa turbulência, por toda essa viagem, com mais vida, com mais qualidade de vida. Cuidados paliativos é manejo de dor, é proporcionar dignidade para o paciente, para o seu familiar. Cuidado paliativo está... essa equipe, por exemplo, são profissionais, os médicos paliativistas, o dentista, o fonoaudiólogo, o nutricionista, fisioterapeuta. É uma equipe grande. É uma equipe grande. São, no total, 13, 14, sabe? Profissionais ali cuidando o tempo todo, trabalhando juntos. E nunca é sobre desistir. É o contrário. Não é diminuir dias de vida, mas é acrescentar vida nos dias que ainda resta. Olha que diferença. Né? É proporcionar vida e vida com dignidade. Então, para mim, cuidados paliativos, uma palavra que fala muito sobre cuidados paliativos para mim, dignidade, manejo de dor. Então, assim, para que esta equipe funcione bem, tem que ter a comunicação entre a equipe e entre o familiar e entre o paciente. Cuidados paliativos tem que ter bioética, né? Tem que ter ciência. Se você, ou qualquer um de vocês que estão assistindo, joga lá no Google, cuidados paliativos, e der um Google, vão aparecer imagens de 2 mãos. A maioria das imagens são 2 mãos, uma mão provavelmente vai ser a mão de um idoso, e a outra mão, a pessoa, você vai perceber que ela está com um jaleco branco e com um estetoscópio, dizendo que é um paciente mão na mão de cuidados paliativos. Então, tem esse erro, né? Tem esses preconceitos que foi ensinado de forma errada, que cuidados paliativos é fazer carinho, cuidados paliativos é desistir do paciente, olha, não tem mais nada para fazer, então vai para os cuidados paliativos. Saiu a reportagem, na época, sobre o Pelé. Né? Olha, o Pelé não reage mais aos tratamentos curativos, então agora ele foi para o paliativo. É uma mentira. Cuidados paliativos devem acontecer no início do diagnóstico, para que todo aquele tratamento flua da melhor forma possível. Realmente faz sentido. Pelo que você falou, faz sentido no início mesmo, para que seja mais leve, né? Para que seja mais leve, para que ele esteja bem cuidado enquanto ser humano, para que, quando estiver no hospital, por exemplo, não vai ser... Né, alguns hospitais, alguns profissionais ainda falam, olha, o paciente do leito 12, câncer do pulmão, né? É tratado com nome, é tratado com dignidade, tratar o ser humano como ele deve, como ele merece ser tratado. Não é tratar da doença e esquecer da dor. Eu falo, uma das minhas dificuldades também é que as pessoas precisam entender que é necessário validar a dor do paciente, validar a dor da família. Alguns trabalhos que eu faço, alguns pacientes recebendo a drenagem me falam, algumas pessoas da minha família falam assim, nossa, você nem parece estar com câncer. Você está tão bem, seu cabelo não caiu, você está comendo bem, está dormindo bem. E aí ele começou a chorar e falou, só que ninguém sabe o que eu estou passando por dentro. Ninguém tem noção de como são as minhas noites. Então, por falta de informação, porque ninguém erra por querer errar, né? Erramos por falta de informação, achamos que só está ruim aquele que está muito debilitado. Né? Eu vi um caso na internet agora, que assim, eu nem entro no mérito se é verdade, se não, se a pessoa se é um golpe ou se não. Eu estava acompanhando uma moça, ela é novinha na internet, inclusive ela ganhou milhões de seguidores, câncer. Ela estava com câncer e falou que estava em cuidados paliativos. E aí eu lembro que eu via nos comentários assim, todo mundo pedindo a Deus, faça um milagre na vida dela e tal, tal. Todo mundo pedindo um milagre. Eu creio. Era assim comovente. E hoje ela assim
eu acho que a doença estabilizou, né? E ela conseguiu engravidar. Aí tem muita gente suspeitando, nossa, ela estava com câncer mesmo? Assim? Como assim que ela não morreu, sabe? E aí eu penso assim, gente, mas estava todo mundo pedindo a Deus um milagre. E as pessoas, será que as pessoas assim não acreditam? Nossa, nós conseguimos, né? É um milagre. Eu fico pensando, caramba, a gente pede, mas a gente não crê, né? Assim, e eu falo isso independente se é verdade ou se não, né? Não conheço o caso não mesmo. É o mérito, né? Mas assim, parece que não pode, né? Não, tem que ficar muito ruim. Nossa, ela não piorou? Então tá errado. Como assim não piorou? Sabe? Eu fico assim, meu Deus do céu, que coisa que horrorosa. triste, né? Que triste. E aí eu vejo essa questão de cuidados paliativos. E ela levantou esse questionamento, sabe? Sobre, gente, e sabe o que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo é isso e isso. E ela compartilhou várias coisas de alguns médicos explicando o que era cuidado paliativo. Porque as pessoas confundiram cuidado paliativo com terminal, com paciente em estado terminal, sabe? Ela, não estou em estado terminal. Eu sempre divulguei que eu estava sob cuidados paliativos. E as pessoas confundiram isso, sabe? Porque foi disseminado de forma errada, que cuidados paliativos era quando o tratamento curativo já não dava mais nenhum efeito, então vai para os cuidados paliativos. Mas é o contrário, caminham juntos. Um dos grandes objetivos dos cuidados paliativos é trazer esse equilíbrio, né, entre o tratar e o curar, entre o curar e o acolher. Devem andar juntos o tempo todo. Ô, Lu, então a pessoa, ela está ainda em tratamento daquela doença e ela pode estar... e ela deve estar sob cuidados paliativos, né? Não tem opção. Ela não desistiu assim. Outro, Eu não desistiu do tratamento, acabou, não tem mais tratamento. Agora cuidados paliativos não. Ela está em tratamento e simultaneamente cuidados paliativos. Não há necessidade de escolher um ou outro. Sim. Pode ter os dois. E se tiver os dois, vai diminuir muito o sofrimento. Né? Ô, Lu, você falou sobre questão de preconceito. Eu acredito que deva ter preconceito de todas as partes, né? Sim. Eu estava conversando até com... Na discussão que eu te falei, estava um primo do meu marido, que ele estava fazendo medicina, e ele levanta essa bandeira de cuidados paliativos e tal, e defende. E aí o pessoal discutindo sobre isso. Gente, eu não aceito uma pessoa da sua família, como que você vai... Sabe? Cuidados paliativos, você está cuidando, né? Eu não aceito um parente meu, eu vou lutar até o fim, sabe? E parecia que não, que estava desistindo mesmo. Então, assim, quando eu vejo aquela pessoa falando um parente meu, ele não vai ter cuidados paliativos, é aí que vem o preconceito, né? Muito grande. O paciente vai sofrer muito mais. Vai sofrer, ele não vai ter a oportunidade de ser cuidado enquanto ser humano. E, paliativo, a palavra palio vem do latim, que significa manto, que lembra, os cavaleiros colocavam manto para proteger-se dos intempéries. Né? Então, paliar é um manto, é um duplo manto. Além do tratamento, ele vai ter um outro manto de cuidado. Olha que belo, né? Sim. É cuidar, é manto, é proteção, é acolhimento, é estar perto. Eu já vi, por exemplo, stories, uma comparação, né? A pessoa tomando chuva, para não tomar a chuva, ela colocou o guarda-chuva. Ou então ela está com um tecido, algo, ela coloca... É um manto de proteção. Né? Se fizermos chuva. Isso, se fizermos esta comparação. Que, lógico, que o cuidado paliativo vai muito além. Mas o cuidado paliativo não é desistir do tratamento, não é deixar o seu parente, o amor da sua vida morrer. Pelo contrário, podem acreditar. Eu digo, se um grande amor ficar doente, você deixaria ele ser tratado só como aquela doença? Ou você queria que ele fosse acolhido? Que ele tivesse escuta, né? Que os desejos, que ele fosse acolhido, que fosse ouvido, ou ele deixaria de existir as vontades, os medos, e vamos tratar só da doença. Seria mais um paciente com aquela determinada doença, ou seria o paciente. Sim. Ô, Carlos, esse barulho na rua interfere aqui? Bem no fundo, né? Ô, gente, época de política, vocês entendem, né? A rua tá um frevo. Eu tô meio... Só pega os foguetes, o som não pega. Só foguete, né? Meu Deus do céu.
Faz parte. Faz parte, gente. É a época, né? Vai passar. Daqui a pouco para o batedor. Ô, Lu, eu fico imaginando quando o paciente ele não tem esse conhecimento e ele tem esse preconceito, ele não entende. E aí a família fala assim, fala sobre o trabalho, sobre o cuidado paliativo. Ele talvez não se sente amado, meu Deus, né? Será que tem isso? Sim, até ele for atendido por um profissional. E ele vai falar, como eu disse no início, um filho chegou para mim e falou: nossa, Lu, quanto tristeza eu sinto, porque quando o próprio hospital que minha mãe estava em tratamento me falou sobre cuidados paliativos, eles não me explicaram o que seria isso. Então, ainda tem preconceito com muitos profissionais da saúde. Muitos profissionais da saúde não querem falar sobre o assunto, não querem estudar, pelo menos para ter uma ideia, né? Acha que cuidados paliativos já tem aquele preconceito. Alguns, você pergunta, não sabem, de fato, o que é cuidados paliativos. Então, não tem o que é certo e o que é errado. Tem quem tem informação e quem não tem informação. E uma informação mal passada é uma verdade que vai pendurando, né? Então, muitas pessoas sofrem por conta disso, né? Porque não é que está doente que tem que sofrer. Concorda? Lu, eu fico imaginando aqui a quantidade de pessoas que não têm essa informação porque eu não tinha essa informação. Eu não sabia disso. Eu ainda pensava que cuidado paliativo era desistir da vida, desistir do tratamento, desistir de tudo. E eu estou pensando aqui, quantas pessoas não pensam assim? Cuidados paliativos é belo, é trazer dignidade, trazer o acolhimento. Cuidados paliativos tem também o tratamento do manejo da dor, que é uma coisa que os pacientes sofrem, não somente em fases terminais, mas ao longo do processo. E tem muito aquela palavra, né, aquela frase preconceituosa: não tem nada o que fazer. O médico falou que é assim mesmo. O médico falou que faz parte do processo. Não tem como uma pessoa viver 100% sem dor. E aí, quando você pensa e defende esta ideia, você não valida a dor do outro. Se você não valida a dor do outro, você não vai cuidar da dor do outro. O que nós precisamos pensar existem terapias combinadas, medicamentos combinados. Tem pessoas que falam assim: mas o médico falou que, no final, ia sofrer muito. E aí nós poderíamos, ao invés de dar morfina a cada 6, 8 horas, nós poderíamos dar morfina a cada 4 horas. Mas ele vai sentir dor. O médico falou que não tem como ele não sentir dor. Isso não é verdade. Pela minha experiência, pouquíssima, eu já vi pacientes com dor sendo acalmados quando foram acolhidos, quando alguém prestou o ouvido e quis conversar, quando recebeu aromaterapia, quando recebeu um tratamento que vá fazer com que ele se sinta mais calmo, mais amado, e ele consegue dormir. Mesmo com a dor, ele acalma. Porque se está com a dor ali latente o tempo todo, a pessoa vai ficando nervosa, aí ela tem ânsia de vômito, e aí ela pode aumentar a dor, né? Quando você, lógico, que tem dor, que precisa da medicação, combinação de medicações, não é só morfina que trata dor, né? E outra coisa que as pessoas acham que foi para a morfina e já está morrendo. É outro preconceito. Morfina também é usada em pacientes que não têm doenças crônicas para tratar outras enfermidades, como, por exemplo, problemas de pulmão. Então, tem histórias, que a gente faz o curso, vai escutando as pessoas falarem, que família falou assim: não vai dar morfina, porque o meu ente vai ficar viciado. Como é que alguém vai ficar viciado com morfina se ele já está na fase final, precisando daquela medicação para dor? Então, quando você começa a estudar... Tem preconceito até com medicamento, né? Tem preconceito com medicamento. Por falta de informação. Mais uma vez, eu quero deixar isso claro. Ninguém erra por querer errar. Erra por falta de informação. Ô, Lu, e qual é o seu trabalho, assim, como esteticista? Como esteticista, as abordagens que eu faço é ouvir, é acolher. Alguns pacientes que eu atendo em casa, por exemplo, eu tenho aquele momento de conexão com o paciente, deixar ele falar, porque, às vezes, ele não vai falar com o parente, não vai falar em caso de esposa e esposa, não vão se abrir, querem falar, mas têm medo de como que vai ser, porque tem um outro fato que, se o paciente demonstra que ele está com dor,
e se ele demonstra que ele quer desistir da vida, porque está muito sofrido, as pessoas ligam desistir com fracasso. Você está fracassando, é pecado. É pecado falar de morte. Jesus vai te curar. Então, não acolhe aquela dor, não deixa a pessoa se expressar, não deixa ela chorar. Então, apesar da dor, apesar de todos os medos que ela está sentindo, ela ainda tem que se calar, porque o outro não está pronto para ouvir. Então, é muito sofrimento. Então, assim, o que eu tenho feito, a minha experiência é essa, é, primeiro, ouvir tudo que ele quiser falar, sem preconceito, sem pressa. Alguns eu pergunto, quer que eu ore? Quer conversar, quer chorar, quer um abraço, o que você quer? O que eu posso fazer para te ajudar hoje? E aí eu vou deixando a pessoa à vontade e ela vai colocando para fora. Às vezes a dor está muito ligada a isso, a tudo que está preso, querendo falar. Você falou sobre aromaterapia, você também faz? Sim, faço aromaterapia, tanto os óleos que usa no corpo, como eu coloco no difusor, como eu faço cataplasma com argila, e os óleos, que é muito interessante, por sinal. Tem pessoas que são apaixonadas, inclusive alguns médicos que eu já cuidei, e falam que é incrível. Paciente com dor, com crise de dor, eu coloco os óleos que trazem alívio para aquela dor, faço o cataplasma de argila, passo a argila no local da dor e o paciente consegue dormir, porque acalma. Faço, né, a drenagem linfática oncológica, a drenagem linfática terapêutica para alguns outros casos, uso terapia LIB e outras terapias combinadas para tratar a dor, né? Tem casos, por exemplo, do paciente, quando ele faz muitas sessões de químio, ele se tocando ou alguém tocando o corpo dele, a sensação que eles falam que tem é como se estivessem tomando choque. E aí, quando faz a terapia LIB, que é colocar a pulseira e colocar o laser, para que o laser entre pela veia radial e passe por todo o corpo, tirando todas as toxinas, para de sentir aquele incômodo, né? Que é a reação da químio. Então, pacientes que estão muito inchados, com muito edemas, nos pés, nas pernas, nas costas, está sentindo dor porque está muitos dias acamados, fazem a drenagem e sentem um alívio normal. Sim. Muito bonito. Pacientes que na quimioterapia acabam tendo intestino preso. Então, já toma a quimioterapia, toma outros medicamentos e ainda vai tomar um medicamento para aliviar. Então, a drenagem vai ajudar, né? Com que ele vá ao banheiro sem precisar tomar outro medicamento. Pacientes que estão com insônia, a drenagem vai acalmar e ele vai conseguir ter uma noite de sono melhor, a aromaterapia também. Que bacana. Ô, Lu, eu sei que você faz trabalho social em um hospital oncológico, né? Sim. Você vê, a gente falando sobre preconceito, né? E preconceito é falta de informação. Você vê preconceito também no diagnóstico, de contar para o paciente, de falar com as pessoas sobre o diagnóstico de um câncer, por exemplo? Então, nesse caso, eu não tenho esse acesso, né? Mas eu, enquanto profissional, eu tenho o seguinte pensamento. O paciente ele tem direito de saber e ele tem direito de escolher não saber. Como que eu penso? Fez os exames, né? E aí vai ter a primeira consulta para levar para o médico. Naquele primeiro momento, não tem como o médico não falar. Então, o médico vai falar, olha, fechou o diagnóstico, um exemplo, fechou o diagnóstico, você está com câncer. Eu brinco e falo que devia ser obrigatório, inclusive, que aquele médico, naquele momento, quando desse aquela notícia, falasse assim, um exemplo, dona Ana, então, a notícia é esta, o tratamento vai ser este, mas eu gostaria de lhe perguntar algo muito importante. A partir de agora, você gostaria de saber de tudo ou você gostaria de nomear alguém para que eu converse? Porque algumas pessoas, Nayane, não têm estrutura emocional. E não está errado. Não tem certo e errado, sabe? Então, eu acho que, sim, o paciente tem direito de saber, até porque ele pode se programar, ele tem desejo de fazer uma viagem, por exemplo, ele pode falar, olha, nesse momento, no início do tratamento, eu estou em condição, conversando com o médico liberando, ele pode fazer o tratamento,
ele quer participar de algo, ele vai poder participar de algo porque ele está sabendo, ele está ciente de toda a sua realidade, né, com relação à sua saúde. Mas tem pacientes que sabem ali que está com câncer e não quer saber mais do que vai acontecer para frente. Então, ele tem esse direito de não falar. Então, não é obrigado falar. Né? Então, tem profissionais que defendem, falam tem que saber, tem que saber. Tem alguns casos que eu já ouvi de colegas em curso que o profissional fechou a porta e a família implorou para não falar e foi lá e falou para o paciente. Caramba. Entendeu? Por conta da vaidade, né? Da falta de informação. Então, eu acho que sim. No primeiro momento, o paciente acaba sabendo, não tem como ele não saber, porque ele está ali diante do médico com os exames na mão. Mas eu acho que pode, sim, ter esse momento do médico falar, a partir de agora, né? Quando nós somos crianças, nós temos a caderneta de vacinação, né? Eu fico pensando, seria uma carteira de informações. Se eu quiser, eu sei. Se eu não quiser, eu vou nomear alguém para saber. E essa pessoa vai ter todas as decisões e eu vou confiar nessa pessoa. Então, não tem sim e não. Sim. Ô, Lu, e as pessoas que você atende em cuidados paliativos, você, no início, você procura saber isso? Se a pessoa ela está aberta a saber, a falar sobre isso, sobre a dor? A primeira pergunta é, o que nós vamos conversar? O que você gostaria de falar? E aí, à medida que ela vai me mostrando até onde ela gostaria, aí a conversa acontece. Falamos sobre medo de morrer, sobre medo de sentir dor, sobre quais as preocupações, o que ela está pensando sobre o futuro, o que é mais importante para ela. Isso tem que ser falado, se o paciente quiser. Mas eles sempre querem. Talvez eles não falem com o parente próximo, porque quer proteger. Mas a grande maioria que eu converso, eles contam, conversam, choram, desabafam. A importância de uma equipe multidisciplinar com um psicólogo, né, com um psiquiatra. Com um capelão, porque tem a dor física, tem a dor espiritual, tem a dor emocional, tem a dor social, tem a dor financeira. Aquele paciente, ele, na grande maioria das vezes, ele está de atestado, ou se aposentou, não vai voltar mais para o trabalho, pelo menos durante aquele tratamento. Então, não tem mais aquela vida social, não faz as mesmas coisas que ele costumava fazer. Né? Tem a dor espiritual, o medo, quando sente vontade de desistir, tem medo de estar pecando. Tem a dor financeira, porque aumentou muito os gastos de casa. Algum filho, talvez, parou de trabalhar para cuidar, né? No caso de um pai. Então, são muitas dores. A gente precisa ter terapia, né? Muito. Nossa! Precisa ser acolhido. Porque quando você fala isso, eu estou imaginando a pessoa guardando tudo para ela, para proteger, né, o familiar. Nossa, que difícil, meu Deus. É muito difícil e muito triste. Ô, Lu, qualquer idade, uma pessoa de qualquer idade pode receber um diagnóstico de uma doença, ele pode receber os cuidados paliativos? Ele deve receber os cuidados paliativos. Qualquer idade. Bebê pode receber cuidados paliativos, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso. Cuidados paliativos não é para pacientes em estado terminal. Sim. Cuidados paliativos devem ocorrer, receber o diagnóstico de uma doença que está ameaçando a vida, vai para cuidados paliativos. Lu, o trabalho social que você faz aqui em Salinas, por exemplo, você insere ali o seu trabalho como esteticista ou não? Você consegue fazer isso lá ou não? Sim. Consegue? Consigo. Então, eu passei a ter a oportunidade de falar sobre esse trabalho tão lindo. Por favor. Que são as Amigas do Bem. Nós estamos ali, como a psicóloga disse, outro dia nós comemoramos 3 anos de Amigas do Bem, e a psicóloga falou, né, fez um texto lindo, elas ofereceram café para nós, e aí ela disse, olha, o primeiro atendimento do paciente não é com a psicóloga, não é com a nutricionista, não é com a médica, o primeiro atendimento são vocês que fazem. Que bacana. E é um trabalho belíssimo, e nós vamos contar com todos vocês, porque daqui a uns dias nós estaremos fazendo a campanha do leite, que é outubro e novembro, que esse leite nós doamos para os pacientes lá. E, como esteticista, eu faço um trabalho voluntário lá no hospital, atendendo os pacientes que aceitam, como eu disse,
Alguns têm medo, mas depois que eles vão a primeira vez, eles pedem para ir de novo. De uma forma bela, eu fui surpreendida. Outro dia, a mãe fez e pediu para que eu atendesse a filha dela. E aí as duas, separadamente, choraram muito. As duas falaram sobre as dores delas. E as duas falaram a mesma coisa. Eu não falo com a minha mãe sobre isso. Nossa. Então, é algo que precisa acontecer de uma forma muito rápida. Nós precisamos lutar para que mais equipes sejam formadas no Brasil inteiro e na nossa cidade também. Ô, Lu, qual que é o trabalho exato, assim? O que vocês realmente fazem, as Amigas do Bem? Lá no hospital? Lá no hospital. Nós levamos, são 5 turmas, são 4 turmas, de segunda a sexta. Uma turma repete e vai na sexta, mas nós levamos amor, acolhimento, respeito, levamos a palavra de Deus, levamos um café delicioso e ficamos lá por um tempo conversando, tentamos saber da necessidade de cada um, o que a gente pode ajudar, se tem algo além que a gente pode fazer. Falamos da importância deles procurarem as cidades, a prefeitura daquela cidade, porque tem pacientes de Pedra Azul, Águas Vermelhas, Coronel Murta, Rubelita, tem várias cidades. Então, nós não temos, enquanto equipe, doar o leite para todos os pacientes durante todo o tratamento. Nós conseguimos doar a primeira lata, talvez a segunda, até que a prefeitura compre. Então, a gente tem essa necessidade de pedi-los para pedir para a prefeitura deles que faça a compra do leite. Mas vocês orientam, né? Nós orientamos e buscamos entender qual que ele já está recebendo os seus benefícios, que tem direito, estão precisando de algo a mais. E cuidar, é um pouco de paliativo que nós fazemos, que é no acolher, no sentido de acolher e fazê-los sentir seres humanos. Sim. Porque Nayane, muito ser humano, muitos de nós, quando recebemos o diagnóstico de uma doença, nós esquecemos quem somos. Verdade. Esquecemos quem somos, esquecemos dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos desejos, e aí a vida se torna ir ao médico, fazer exame, buscar exames, não pode isso, não pode aquilo, e ele se perde nesse meio. Né? Sim. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tem um Instagram, Amigas do Bem, né? Sim. Para o pessoal entrar lá, seguir e procurar informações de como pode também contribuir, né? Sim, precisamos da contribuição de todos. A gente vai deixar aqui. Vai ser muito bem-vindos. E vocês participam da feirinha também, na quarta-feira aqui? Participávamos. Nesse momento, não estamos. Não mais, né? Não mais. Vocês fazem um bazar também? Sim, tem o bazar no sábado. Todo sábado vocês estão convidados. É uma loja lá dentro do mercado municipal. Quem entrando pela porta principal, ali perto da ponte, fica na parte de trás, perto dos açougues, à esquerda. Né? Se você está de frente, é à direita. Eu acho que é do lado da pastelaria É perto da pastelaria, não é? Olha, eu consigo me localizar assim, entrando pela porta principal do mercado, que é a porta ali da ponte. Atravesso aquele corredor lá na frente do lado direito, logo depois do açougue. Sim. Mas tem uma placa lá, é bem... Mas eu acho que é do lado de Erli do pastel, eu acho. Sim. Eu acho que é, do lado de Erli. Mas é fácil lá de localizar. Sim, então, todo sábado está aberto lá, tem um bazar. E todo esse dinheiro é usado para manutenção. Por exemplo, comprar uma televisão lá para o hospital para eles, uma mesa de inox, ajudar alguns pacientes quando é necessário, quando pedem ajuda para fazer alguns exames. Né? Semana passada, nós fomos visitar uma família que ela ficou viúva e ela está sem ainda receber nada, então está passando necessidade. Então, é um trabalho voluntário que nós fazemos que vai além daquele momento ali do hospital. Então, vai além também do paciente, né? Vai além do paciente. Então, é uma família cuidando de famílias. Então, é a família, é realmente a família. É uma família. É igual você falou, o cuidado paliativo não é só para o paciente, é para a família também. Né? É para a família também. Porque, às vezes, a família, às vezes a esposa, às vezes o filho precisa de terapia, precisa de um cuidado também, né? Precisa. Igual no caso dessa senhora, né? Ela ficou viúva e ela não tem filhos, né? Então é a dor social, é a dor financeira. Ô Lu, e no seu Instagram você compartilha informações sobre esse assunto? Sim.
As pessoas interagem, você já teve feedback assim de pessoas que não tinham aquele conhecimento? Sim, algumas pessoas comentam, né, sobre o Sim. assunto, falam o que você falou, nossa, que bom, eu não tinha essa ideia, eu não pensava que era assim. Algumas pessoas me procuram e falam, olha, meu parente está assim, eu queria ouvir mais de você, o que você tem para nos aconselhar. Que Então, assim, interessante. Eu acho isso importantíssimo, gente. sim. E a gente, pelo amor de Deus, vamos disseminar A verdade. informação, sabe? Conhecimento, pelo amor de Deus. Porque conhecimento salva, gente. Numa situação dessa, imagina, você não ter informação, você não ter conhecimento e perder E tantas isso. coisas importantes, né, Nayane? Nossa. Como a comunicação, que ela deve ocorrer entre os profissionais daquela equipe, né? Imaginem uma pessoa num barco remando. Ele vai pegar uma direção, talvez vai demorar, talvez ele se cansa. Agora, uma equipe multidisciplinar, imagina aquele mesmo barco com vários ali remando juntos, remando na mesma direção, com o mesmo objetivo, que é cuidar daquele paciente. Eles vão chegar no momento de trazer o bem-estar para o paciente mais rápido, porque tem uma equipe trabalhando em conjunto com a mesma visão, com o mesmo objetivo, buscando aquilo que vai ser de melhor para aquele paciente. Então, a comunicação, eu acho que ela é fundamental para a tomada de decisões compartilhadas, né? Tantas coisas que vão ocorrendo, porque os cuidados paliativos vai muito além. Se nós imaginarmos, vai ocorrer momentos de tomadas de decisões muito importantes. Então, se aquela equipe ela não trabalhar alinhada, ela não trabalhar em conjunto, e como que vai tomar decisão? Como é que ela vai auxiliar aquela família numa reunião para tomar uma decisão? Porque durante o tratamento é possível que algo aconteça, né? E aí precisa que a família saiba e tome as decisões junto com a equipe. Mas se a equipe, cada um faz o seu serviço separado, ninguém comunica com ninguém, ninguém fala o que está acontecendo, o fono não fala para o fisioterapeuta não dá o feedback para o médico não dá o feedback para o enfermeiro. Olha a bagunça instalada. Ô Lu, é possível assim, um município pensar sobre isso, criar uma equipe multidisciplinar voltada para cuidados paliativos? A gente está aí em uma época de campanha eleitoral, né? Ano de eleições municipais, seria uma sugestão, né, para os candidatos aí a prefeitos pensarem nisso aí, com né? muito carinho e com muita urgência. Com muita urgência. Com muita urgência. E também para os profissionais. Os profissionais precisam fazer cursos, eles precisam estar habilitados. Mais uma vez eu repito, cuidados paliativos não é mão em cima da mão. Uhum. Cuidados paliativos não é tratar bem o paciente, isso é uma obrigação de todos nós. Cuidados paliativos vai muito além. Cuidados paliativos é reconhecer, olhar para aquele paciente e ver que enquanto ele respirar, existe vida. Ô Lu, você já acompanhou algum paciente... Desculpa, algum paciente que estava sob cuidados paliativos e que teve uma remissão da doença, teve uma estabilização da doença, que estava em tratamento e estabilizou, por exemplo, a doença? Você conhece pessoas? Aqui em Salinas? Não, o seu conhecimento, sim, assim. Sim, já. Quando eu trabalhava em Belo Horizonte, já. Já, né? Já, de uma forma belíssima. Ô Lu, por que você começou a fazer esse trabalho de esteticista, assim, com cuidados paliativos? Por quê? Teve alguém... Porque eu sempre falo assim, várias pessoas passaram aqui e elas fazem alguma coisa e veio de alguma dor pessoal, sabe? Sim. Você teve uma experiência com uma família, amigo, alguma coisa assim, para você começar esse trabalho? Começar a trabalhar com isso? Então, antes de fazer os cursos de cuidados paliativos, eu já fazia o paliativo, não de uma forma tão 100% enquanto esteticista, mas eu sempre tive esse olhar integral. Sempre quando eu ia fazer uma limpeza de pele, até hoje, quando eu faço uma limpeza de pele, eu não cuido só da pele. Eu faço tudo o que é possível para que aquele paciente tenha um momento de prazer, de relaxamento. Então, a limpeza de pele que eu faço tem um momento de massagem, tem aromaterapia, tem massagem no pescoço, tem massagem nos pés. Então, eu sempre tive esse olhar aguçado de que você é mais do que a sua pele.
Você olha o ser humano como um todo, né? Não só o rosto ali. Não, é igual, não tem como você tratar um exemplo, né, na estética tradicional, tratar celulite, olhar só para celulite. Tem que olhar o todo, os exames, a qualidade de vida, como que é o sono, como que ela está, as emoções, né? Tratar manchas. Tratar manchas está muito ligado à emoção também, né? Então, eu sempre tive esse olhar aguçado de que é além daquilo que os meus olhos estão vendo, sabe? E os cuidados paliativos apareceram na minha vida através de um médico que começou a me falar sobre cuidados paliativos. Eu fiquei curiosa. Aqui em Salinas? São Paulo. São Paulo. E aí eu fiquei curiosa e fui fazer curso. Então, eu fiz cursos em São Paulo e fiz cursos no Rio e faço hoje muitos cursos online. Já não vou fora, né? Nesse momento, eu não estou conseguindo viajar. Mas eu tive experiências, por exemplo, com pacientes e com a minha família, né? De saber ajudar de uma forma mais eficaz por conta dessa experiência de estar buscando aprender. Eu acho que já vem aí dessa sensibilidade de olhar o outro como um todo, né? Sim. Que já vem dessa questão de não é tratar uma pessoa que está doente. Uma massagem, uma limpeza de pele, você já enxerga a pessoa como um todo. Então, já vem dessa sensibilidade, né? Acredito Bacana. que sim. Muito legal. Lu, eu adorei conversar com você. Obrigada, eu também adorei. Gostei demais. Eu acho que a gente, assim... Eu acho que deu para esclarecer bem, sabe? Sim. Sobre cuidados paliativos. Você acha que deu para as pessoas entenderem? Assim, ou você acha que ficou faltando alguma coisa para a gente falar aqui? Gente, a gente não pode terminar esse episódio com nenhuma dúvida. A gente precisa... Esse episódio é para informar, informativo. Então, se alguém ficar com alguma dúvida, né, pode mandar mensagens lá pelo meu Instagram. A gente vai deixar o Instagram aqui da Lu aqui na descrição do vídeo. As pessoas interagem com você, você responde. Sim. Então, tá. Se tiver mais dúvidas... Podem me mandar sobre cuidados paliativos, pode mandar para você, que você vai responder e interagir com as pessoas, né? Sim. Então, ótimo. Então, eu gostaria de falar muito obrigada pela oportunidade, agradecer a todos vocês que estão ouvindo, pedir para todos vocês que vão ouvir esse podcast, que estão ouvindo, que vão ouvir depois, encaminhe para algumas pessoas. Você pode conhecer alguém que está atravessando esse momento tão difícil, nessa viagem tão turbulenta. Lembrar que é um direito humano, cuidados paliativos hoje é um direito humano, é assegurado, né? A necessidade de olhar para o paciente enquanto ele está no tratamento. Não é olhar para a doença, é olhar para o ser humano. Ali existem dores. Não aceitar que, mesmo seja qual profissional te falar que é normal, o seu amor, o amor da sua vida, seja um filho, seja esposo, seja um grande amigo, é normal que ele sinta dor. Não aceite isso. Podemos, sim, tratar essa dor com várias formas, com várias terapias. Lembrarmos que, enquanto alguém respira, ali existe vida, e essa vida tem que ser tratada com respeito e dignidade. Lembrar de tantos outros assuntos que, numa outra oportunidade, poderemos falar, como o que é um testamento vitalício, o que é uma decisão compartilhada, sobre luto, sobre morte, né? Tem muita coisa Tem muita coisa para ser falada, mas foi maravilhoso. Mas tudo isso aí que você falou, e agora, por último, você consegue conversar isso com seus pacientes? Aqueles que estão abertos, sim. É sempre se estiverem abertos, né? Sempre. Se não, tudo bem, tudo alguns certo. pacientes aceitam falar e outros pacientes não querem falar, né? Mas a decisão compartilhada, por exemplo, não é comigo. A decisão compartilhada acontece com a equipe, a família e o paciente. Vamos imaginar. Posso falar? Claro! Você tem todo o tempo do mundo aqui. Vamos falar... Ô, Lu, eu falo assim, que nem eu te falei, né? Se eu falar alguma coisa... eu falei com ela assim antes. Se eu falar qualquer coisa errada, você pode me corrigir. Eu não tenho, sabe, essa questão assim, pode me corrigir. Eu quero aprender mesmo, sabe? Se eu falei alguma coisa errada. E se falta alguma coisa, eu falei com ela, você pode falar. O espaço é seu, o tempo, a gente precisa fazer isso, sabe? A gente precisa passar isso. Então, às vezes, tem alguma coisa que eu nem sei. Como que eu vou fazer uma pergunta se eu nem sei daquela informação, se eu não tenho a informação, sabe? Sim. Então, assim, o que você falar assim, Mai, isso é importante falar, vamos falar. Sim. Vamos passar a informação para as pessoas. Algo que é importante ser falado sobre decisão compartilhada. O que é a decisão compartilhada?
a equipe, né, multidisciplinar, ou se não tem equipe multidisciplinar, não é porque ela não está completa que não pode se fazer cuidados paliativos. Isso é muito importante ser dito. Cuidados paliativos é feito pelo profissional que é paliativista. Então, pode ser só o médico, pode ser só o médico, o enfermeiro e o psicólogo, pode ser só o médico e o fisioterapeuta. São profissionais que têm essa habilitação, né, que fez os cursos e que têm esse olhar. Alguns médicos não têm o curso, mas têm essa visão, né? Tem essa visão humana. Então, o que é uma decisão compartilhada? É lembrar que, ao longo do tratamento, poderá ocorrer algumas coisas. E aí, essa decisão compartilhada é: não vamos esperar que isso ocorra, mas, se caso ocorrer, como vamos fazer? Os percalços no meio do caminho. Sim. Como lidar com eles? Como lidar com eles. Então, a chance de dar certo é muito maior quando já foi conversado com a família, quando já foi conversado com o paciente e já entendeu qual é o desejo do paciente para que ele seja respeitado. Só não é respeitado o desejo do paciente quando é algo que vai contra a sua própria vida, né? Por exemplo, no Brasil é proibido a eutanásia, né? É ilegal a eutanásia, que é antecipar a morte. Mas o paciente ele tem direito de decidir, por exemplo, olha, se acontecer que durante o tratamento ou durante uma cirurgia que eu vá fazer precisar me reanimar ou precisar me entubar, eu não gostaria. Eu quero descansar. Durante o tratamento, pode ser que ocorra situações assim, nós vamos tratar desta forma. Está tudo ok para o senhor? Está tudo ok para a senhora? Está tudo ok para a família, para os filhos? Porque, senão, pode ocorrer esse percalço, essa necessidade, e aí um filho fala: mas não me falaram sobre isso. E o outro caso que acontece muito, Maiane, que é assim, não foi falado para o filho não sabe de nada, e aí, em cima da hora, o profissional da saúde fala assim: olha, o seu pai precisa ser entubado. O que você decide? Como que um leigo vai decidir se vai valer a pena, se é positivo colocar o pai ou a mãe ou o filho ser entubado? Será que aquele momento vai salvar a vida dele ou só vai prolongar o sofrimento dele? Porque, na maioria das vezes, nesses casos de tomar decisões assim, igual esse exemplo que você deu, na maioria das vezes a gente não tem nem informação nenhuma. Eu não sei nem o que é entubar. Como que eu vou, sabe? Sim. Então, por isso que é importante a equipe estar alinhada e a equipe já está ali. Eu falei sobre Débora Simões aqui. Você conhece Débora Simões? Não. Sim. Foi diretora de escola. Conheço. Ela participou de um podcast aqui que foi sensacional. E a gente falou muito sobre dor, as dores dela, sabe? E aí ela falou que, às vezes, a gente está falando sobre alguma coisa assim, difícil, um assunto difícil, e as pessoas falam: meu Deus, está falando sobre isso. Nossa, que não pode, que tristeza essa pessoa, nossa, que melancólico, não sei o quê. Não, gente, a gente precisa falar sobre isso. Ela falou exatamente isso. Todo mundo, um dia, vai receber uma ligação, vai receber uma informação muito ruim, né? E aí você vai ter que lidar com isso, você vai ter que tomar decisões. E aí, se você nunca falou sobre isso, você não sabe lidar, né? E você não sabe como o seu paciente quer ser tratado, se você nunca falou. Falar sobre luto. Algumas pessoas falam assim: Deus que me livre, bate na madeira e isola. Já ouviu isso? Muito. Então, falar sobre morte é necessário. Falar sobre morte é uma ferramenta de muito empoderamento, porque nós teremos a realidade muito viva dentro de nós. Nós vamos morrer. De 100 a cada 100 pessoas, todas morrerão. Verdade. Né? 10 a cada 10 pessoas vão morrer. Todo mundo que está vivo um dia vai morrer. Então, por que não falar sobre esse assunto? É um tabu também falar sobre morte. É preconceito. Né? É medo e nós de não morrer. fomos educados para falar sobre morte. Nós fomos educados para falar sobre sucesso, felicidade, corpo perfeito. Né? Aí pode. Aí pode. Mas a morte é a certeza que temos, né? Então, falar sobre morte é essa ferramenta que traz muito poder de decisão nas nossas vidas, traz uma realidade muito grande de como eu quero viver, o que de fato eu vou dar importância, né?
porque muitos de nós perdemos tempos com coisas que não são importantes, né? E a vida está passando. Então, falar sobre morte é necessário. Não precisa estar doente para falar sobre morte. Falar sobre como você gostaria, isso é lindo, que é o testamento vitalício. Não precisa estar doente, não precisa receber diagnóstico de doença grave para falar sobre testamento vitalício. Eu e você pode fazer. O que é o testamento vitalício? É falar como você gostaria de ser tratada se ocorrer uma situação e você não puder mais falar. Por exemplo, eu não gostaria de ser maquiada quando eu estivesse morta. Ai, Você nem gostaria? Eu não. Acho que não. Não, nem pensar. Não. Mas eu já vi algumas pessoas maquiadas Sim. e talvez pediram, né? E talvez não. Talvez não pediram. Verdade. Pacientes que estão em tratamento de câncer, às vezes eles não falam para a família, mas ao longo do tratamento ele ficou o tempo todo com um lenço ou com um chapéu ou com uma peruca. E aí o paciente morre e ele não falou para a família que ele não gostaria que as pessoas o vissem sem aquela peruca. E algumas pessoas enterram, colocam no caixão o seu ente sem nenhuma proteção. Então, não foi falado. Mais uma vez, gente, não é o que é certo nem o que é errado, é o que é informado. Né? E eu acho que quando tem essas conversas, quando você perde um ente, alguma coisa, até as decisões, eu acho que elas ficam mais em paz, né? As decisões compartilhadas. Eu acho que ficam mais em paz, assim, a pessoa na hora de tomar aquelas decisões, né? Sim. Não, ela gostaria que fosse assim, sim, então... Eu não gostaria, por exemplo, que o meu velório durasse muitas horas. Né? Se eu vou fazer uma cirurgia, né? Se eu fizer a cirurgia e eu passar mal, eu não quero que me reanimem. Eu quero ter uma morte sem dor, uma morte natural, que é a ortotanásia, né? Que vem do prefixo orto de igual ortografia. Né? Imaginarmos que cada um de nós tem uma letra diferente, né? Sim. E a nossa vida será diferente. Né? Então, é o morrer natural. Não é nem adiantar, antecipar e nem retardar a morte. É a morte natural, sem dor, sem sofrimento, com dignidade. Né? Ô, Lu, na minha vida eu só vi 2 pessoas falando sobre morte assim com tanta naturalidade, você e Débora. Você fala assim com naturalidade sobre Mas isso. Mas tem que ser assim. Sim. Tem que ser assim. Por exemplo, luto. Né? Quando a minha mãe morreu, algumas pessoas falaram para mim, não chore. É pecado. A sua mãe não vai descansar porque você está chorando. Então, o luto não é sobre a minha mãe que morreu. O luto é sobre a dor que eu estou sentindo. E ela precisa ser validada. Alguém precisa ouvir. E as pessoas falam, às vezes, no velório, ele está melhor do que você. Ele estava sofrendo muito. Isso não diminui a dor do outro. Né? É ficar do lado, é ficar em silêncio, é mostrar apoio, mas você não precisa falar o que você está pensando. Né? E o luto, ele é eterno. O luto não tem data de validade. O luto dói um dia mais, um dia menos, um dia rasga. Um dia você está mais distraído, né? E dói, todos os dias dói. Você lembra, um dia você lembra com gratidão, você come algo que aquela pessoa gostava de comer, é como se você a trouxesse para perto de você de novo. Mas dói. Não é porque fez 1 ano, 2 anos, 10 anos que parou de doer. Sempre normal, vai né? doer. É normal doer. Né? Gente, eu estou lembrando de Débora o tempo inteiro aqui. Débora fala assim que, às vezes, ela posta uma foto do filho dela, da filha dela, né? Que ela... Que já morreu, e aí as pessoas falam, nossa, será que ela está muito triste hoje? Será que ela está mal? Não, eu lembrei do meu filho hoje, eu lembrei disso, aconteceu isso, eu lembrei. E não é que não dói, mas assim, ela está em paz. É uma saudade. É uma saudade, eu se... sinto saudade, tudo bem eu postar, eu compartilhar uma coisa, uma foto legal com meu filho, né? Um momento bacana que a gente teve. Não é que eu estou triste, eu não estou depressiva, não, gente, eu só estou com... Né? Lembrou da pessoa, estou com saudade. Que é o pré-conceito. O preconceito. Parece que não pode porque falar, né? Sempre o luto vai ter que ser muito triste, né? Sim. Nas cabeças das pessoas, na forma que cada um pensa sobre o assunto. Então, é respeito, é acolher, lembrar da importância da comunicação, isso é fundamental. Não tem como ocorrer cuidados paliativos sem comunicação efetiva,
sem acolher o paciente, sem ouvi-lo, sem acolher a família, sem acolher o cuidador, né? É acolher todos, porque todos sofrem, não é só o paciente que sofre. E lembrar que não é porque não está sem cabelos que ele não está sofrendo, né? E o preconceito das pessoas cumprimentam, os pacientes sempre falam isso, nossa, Lu, tal pessoa falou comigo, nossa, nem parece que você está com câncer. Como se era obrigação estar com câncer, eu tenho que estar muito mal. Eu não tenho direito de estar bem. Bem. Eu não posso estar bem porque eu estou com câncer, eu tenho que sofrer o tempo inteiro. Ai, que horror. Né? Então, é isso. Eu gostaria de deixar esse recado, esse pedido. Lembrem, vamos validar a dor do outro. Vamos dar atenção a essa dor e vamos tentar ter o manejo dessa dor da forma melhor possível. Lu, muito, muito obrigada mesmo. Assim, eu estou muito feliz com esse episódio, assim, com as informações aqui contidas. Assim, eu estou muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho, Obrigada. Por compartilhar, né, pelo seu trabalho social e por vir aqui compartilhar informação e conhecimento com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Vocês gostaram? Encaminhe esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem, não é só alguém que tem uma pessoa doente na família, não, porque todo mundo, uma hora, precisa desse tipo de cuidado. Então, encaminha para todo mundo que vocês conhecem. Fala assim, gente, assiste esse episódio que está incrível. A gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam ter esse tipo de informação, né? A gente precisa disseminar isso. Eu falo porque eu não tinha informação. E, assim, isso a gente precisa disseminar. Encaminha para todo mundo. Curte esse vídeo. Ativa o sininho aqui também para vocês não perderem nenhum bate-papo, porque todo sábado tem um bate-papo incrível aqui, uma mulher maravilhosa, histórias maravilhosas e assuntos incríveis. E se inscreva no canal, gente. Ajuda a gente demais e é muito simples. É só clicar no botão de se inscrever. Vai pedir para vocês logarem a conta, né? Quem não está logado, quem não está no aplicativo. Mas é só uma vez. Não vai pedir mais nenhum. É muito simples. E sábado que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui.